Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Santo Agostinho, ao comentar a ressurreição dos vários mortos que Jesus ressuscitou durante o seu ministério, nota que existe uma progressão. A filha de Jairo, ela é ressuscitada ali ainda em casa. Tinha acabado de morrer. Já o filho da viúva de Naim é ressuscitado a caminho do cemitério, enquanto Lázaro é ressuscitado já sepultado. Ora, como Jesus não ressuscita os mortos fisicamente, simplesmente pela ressurreição física, mas para significar a ressurreição mais importante que aquela espiritual, Santo Agostinho interpreta que aqui se trata dos vários estágios de pecado dos quais Jesus pode nos retirar. Ou seja, existem aquelas pessoas que pecam e pecam intimamente, de forma secreta, escondida, ainda dentro do quarto, como a filha de Jairo. Existem aquelas pessoas que pecam e pecam publicamente, ou seja, como o filho da viúva de Naim, que está a caminho do cemitério com uma multidão. Todos estão ali acompanhando. E existem aquelas pessoas que pecam, mas estão totalmente sepultadas, amarradas no pecado, que é o caso de Lázaro. Mas o que é que nós podemos aprender desta verdade? Nós precisamos compreender que Jesus, seja qual for o estágio do nosso pecado, é Ele quem irá nos tirar de lá. No entanto, é importante que nós saibamos onde está o nosso pecado. Embora seja mais difícil aquela pessoa que já está sepultada, aquela pessoa que já fez do pecado um projeto de vida e já não tem mais nenhuma vergonha de pecar, embora a ressurreição do filho da viúva de Naim e de Lázaro pareça mais difícil, existe uma característica importante na ressurreição da filha de Jairo. É o fato de que os pecados íntimos, os pecados escondidos, às vezes, são mais difíceis de converter. Por quê? Porque a pessoa não se dá conta. Ela não caiu em si. Ou seja, às vezes a pessoa mente para si mesma e esconde o pecado dela mesma. Isso é uma realidade que nós precisamos refletir. E refletir bastante. Você começar a entender que um exame de consciência feito com muita sinceridade é algo fundamental para a nossa vida espiritual. Os grandes pecadores, os pecadores públicos, os pecadores notórios, às vezes não precisam de exame de consciência, eles veem o pecado. Meu pecado está sempre à minha frente, diria o Salmo. Mas aquelas pessoas que têm pecados secretos, pecados que só elas poderiam ver, estas pessoas que têm pecado escondido nas antecâmaras do seu coração, são essas que talvez estejam no caminho da morte eterna sem saber e sem suspeitar. Jesus quer entrar também nas câmaras secretas do nosso coração e ressuscitar-nos desses pecados secretos. Para isso, aproximemo-nos dele com fé, como aquela mulher que sofria de hemorragia. Aproximemo-nos dele, ele nos ressuscitará. Mas para isso, tenhamos fé na sua intervenção e na sua capacidade de ressuscitar os mortos. Como Jairo se prostra diante de Cristo para adorá-lo, prostremo-nos nós também e peçamos humildemente: Senhor, ressuscitai a minha filha, que secretamente jaz lá no quarto, morta. Ou seja, ressuscitai-me, Senhor, dos meus pecados secretos. Se você quer essa ressurreição, faça um exame de consciência e procure o sacramento da confissão. É ali que se dá o poder de Jesus ressuscitar os mortos. Ele irá tocar você, como a hemorroísa tocou a orla da sua veste. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.